Bom dia, bebês. Boa tarde, bebês. Boa noite, bebês. Segunda aula sobre imperialismo. Agora nós vamos focar para vocês do terceiro ano o imperialismo norte-americano. Nós trabalhamos o imperialismo europeu e as suas consequências, mas o fenômeno imperialista também atinge outras nações industrializadas do mundo, os Estados Unidos da América e também o Japão. Hoje nós vamos trabalhar, então, especificamente o expansionismo e o imperialismo norte-americano. Para a gente compreender isso, nós temos que analisar a expansão dos Estados Unidos da América durante o século XIX. Estados Unidos, então, 4 de julho de 1776, se torna um país independente, mas ainda formado por aquelas 13 colônias no litoral atlântico. Vocês lembram dessa aula? Durante o século XIX, os Estados Unidos vai ampliando o seu território, primeiramente a partir de compras feitas à Espanha e à França. Como assim compras? Sim, os Estados Unidos se aproveitam de uma crise na Europa durante as guerras napoleônicas e que os europeus estão muito entretidos, como diz a minha terra, com as suas guerras continentais e estão um pouco se lixando para suas colônias americanas. Os Estados Unidos, dentro desse processo, terminam adquirindo territórios, primeiro da França, o território da Louisiana, em 1803. E entendam que aqui o território da Louisiana não é só ali onde hoje se encontra o estado da Louisiana, na foz do rio Mississippi, ali no Golfo do México, mas toda a área central dos Estados Unidos até o estado de Montana, lá na divisa com o Canadá. Toda essa parte central vai ser comprada pelos Estados Unidos junto à França em 1813. Em 1819 é a vez da Flórida. A Flórida que pertencia à Espanha. Nós temos ali então todo um corredor Flórida-Cuba até a América do Sul. Então nós temos um corredor antiliano, espanhol, um corredor continental, espanhol, com as repúblicas centro-americanas, que eram todas colônias da Espanha. Pois bem, em 1819 os Estados Unidos, se eu não me engano, por 5 milhões de dólares, compram a Flórida dos espanhóis, tá, galera? Depois, em 1867, acho que é essa data, eles também vão comprar o Alasca dos russos. Os russos possuíam um território na América do Norte, atravessando o Estreito de Bering, possuíam o território do Alasca, que também vai ser posteriormente comprado pelos norte-americanos. Isso tudo dentro do século XIX. Então nós temos um expansionismo territorial, primeiramente feito a partir da compra desses territórios. E claro que a ocupação desses territórios vai se dar também na base da força, porque não são territórios inóspitos inabitados, são territórios ocupados pelas populações indígenas. E os Estados Unidos da América, então, a partir das 13 colônias, vai expandir para o oeste, começa aí então a corrida para o oeste, essa expansão dos Estados Unidos rumo ao Pacífico, e que vai gerar todo o processo de aniquilamento das populações indígenas daqueles territórios. Ainda em 1812, só para entender a questão psicológica desse momento, os Estados Unidos vão entrar numa segunda guerra com a Inglaterra. Pode ser chamada de Segunda Guerra da Independência, vai ser uma guerra anglo-americana. Os Estados Unidos contra a Inglaterra por conta de interesses que os ingleses tinham, principalmente nas colônias do Sul, onde eles permaneciam grandes parceiros comerciais e tal, e o envolvimento dos ingleses na guerra contra a França, toda uma questão geopolítica mundial aí, que os Estados Unidos terminam entrando em guerra contra os ingleses e novamente vencem os ingleses. E isso faz com que um sentimento nacionalista norte-americano ressurja. Então, em 1776 nós temos a independência, com toda a marca nacionalista nisso, e em 1812, 1814, se não me engano, quando termina essa guerra, ressurge esse sentimento nacionalista. Inclusive é aqui, durante esse período, que é escrito um hino norte-americano, uma canção que depois se torna um hino norte-americano. Tá? 1817, em função do Congresso de Viena. Vocês lembram do Congresso de Viena? Se não lembram, vamos lembrar um pouquinho agora. 1815, Napoleão é definitivamente derrotado na Europa. As nações vitoriosas, na capital da Áustria, do Império Austro-Húngaro, Viena, fazem uma conferência, um congresso, em que se reestabelece o antigo regime e são tomadas ações anti-liberais.
liberais, ou seja, é uma tentativa de voltar ao status quo pré-Revolução Francesa, pré-1789. E isso vai ter uma ação direta nas Américas. Lembrem-se do Brasil, da ida de Dom João VI, a Revolução do Porto, de volta e tal. É esse processo que nós estamos falando, de uma tentativa de retorno ao pré-Revolução Francesa. Qual é o grande símbolo, né, das nações liberais do mundo? Os Estados Unidos da América. Dentro desse contexto, em 1817, sobe ao poder o presidente James Monroe, e o Monroe vai montar uma série de ações de política externa que vão ficar conhecidas como a doutrina Monroe, cujo a frase básica é América para os americanos. Nesse momento aqui, essa frase quer dizer nenhuma interferência dos Estados europeus em assuntos das nações das Américas. Aqui nós estamos falando em nações que estão surgindo a partir da independência das ex-colônias hispânicas. Aqui o Peru, a Grande Colômbia, as Províncias Unidas do Prata, aqui Argentina, Uruguai. Todo esse processo tem como espelho, né, dentro dos processos, das dinâmicas dos libertadores da América, Simão Bolívar e José Martí. Nós vamos ter então o grande espelho para isso são os Estados Unidos da América. Então os Estados Unidos assumem essa postura de defesa, né, das nações terem uma postura liberal. E ele, então, o James Monroe coloca com a doutrina Monroe essa barreira para que os europeus não possam intervir nos assuntos americanos. Aqui é interessante a gente perceber que começa, né, se consolida a base ideológica para o processo de imperialismo norte-americano na América Central, primeiramente, depois na América do Sul. Por quê? Tu vai juntar esse América para os americanos, Estados Unidos da América, os americanos se chamam de América, nós somos um continente que vai da Antártida até o Ártico, e os Estados Unidos, a América, para eles, é os Estados Unidos da América, o território norte-americano, né? E aqui começa então essa base ideológica para que os americanos se imponham como superiores ao resto do continente, como ponta de lança de um processo civilizatório. Isso vem ainda lá no final do século XVIII com a teoria do destino manifesto, dos escolhidos por Deus. É quase como uma nação messiânica, é um sentimento, né, que é traduzido na frase Be strong while you have slave, seja forte enquanto você tem escravos, ou seja, você vai ser forte enquanto os outros estiverem submetidos, ou seja, um ente superior, a nação norte-americana, que comanda o mundo inferior, o mundo dos países inferiores. Lembrem-se lá da aula anterior, quando a gente falou da superioridade europeia, uma das teorias da superioridade era civilizatória, religiosa e biológica. Os Estados Unidos da América são uma nação europeia na América, racialmente, se racialmente em aspas, negrito e em itálico, racialmente europeia na América. Por quê? Porque os Estados Unidos não vão sofrer os processos de miscigenação como nas nações latino-americanas. Os Estados Unidos vão colocar os índios fora do seu processo de consolidação, né? A corrida para o oeste vai ser uma guerra de extermínio aos indígenas, e os escravos, os africanos escravizados, são trazidos para a mão de obra, né? A política norte-americana não é uma política de miscigenação. Então, essa ideia de superioridade, sim, ela se funde muito forte dentro disso, o destino manifesto e a América para os americanos, que com o passar do tempo se torna a América para os norte-americanos, os grandes xerifes do continente. Como é que se dá esse processo? Bom, em 1846, colonos norte-americanos haviam se estabelecido já há bastante tempo no território do Texas. O território do Texas pertencia ao México, né? O território do Texas, né? Lá no norte do México. E esses colonos norte-americanos decidem proclamar sua independência.
né? Vastos territórios de criação de gado. Hoje a gente sabe que Texas também é um vasto território de exploração petrolífera, e esses colonos então se declaram República do Texas, independentes, e mediante a intervenção, né, a resposta dos mexicanos, os Estados Unidos intervêm no socorro dos seus compatriotas que estão sendo atacados. O resultado disso, uma guerra de 2 anos, entre 1846 e 1848, é a anexação pelos Estados Unidos de um território correspondente a 1/3 do México. Os Estados Unidos vão pegar Texas, Arizona, Novo México, Califórnia, ou seja, toda a costa oeste, a costa pacífica praticamente, né, sul-pacífica dos Estados Unidos ali, era território mexicano. Percebam os nomes, né? San Diego, São Francisco, Los Angeles, Califórnia, Novo México, ou seja, todo o norte do México vai ser anexado pelos Estados Unidos nessa guerra, uma guerra bastante desigual, né, com um exército imenso norte-americano, enfim, um dos grandes generais da Guerra da Secessão, posteriormente, e que lutou na Guerra do México, se não me engano, o general Grant, vai colocar que foi uma guerra extremamente injusta. Isso não sou eu que estou falando, é um dos grandes nomes do militarismo norte-americano, tá, galera? Então, tu tem uma expansão por compra, né? Tu tem uma expansão por conquista. Isso, expansão territorial de consolidação do território nacional, nós estamos falando aqui. Fora o que vem por depois, que é a consolidação da interferência, da zona de influência, não só a zona de ocupação, mas a zona de influência. Entre 1861 e 1865, nós temos a Guerra de Secessão norte-americana, que é a grande ferida, né, na história dos Estados Unidos da América. Durante 4 anos, as tropas da União, os estados industrializados do norte, vão lutar contra as tropas dos Estados Confederados da América, as tropas do Sul, né, que são então ainda dentro do modelo de plantation, agroexportador, latifundiário com mão de obra escrava. O estopim disso tudo é a possibilidade da abolição da escravatura, que vai ser então consolidada pelo Abraham Lincoln assim que ele assume, e aí o clima pega fogo e nós temos então 2 modelos econômicos e até civilizatórios em choque. O sul agroexportador e o norte industrializado, já em sintonia com o que está acontecendo na Europa. O que acontece? O norte vence e o seu modelo passa a ser hegemônico dentro dos Estados Unidos da América. O modelo industrial. O sul vai continuar agrícola? Sim, o sul vai continuar agrícola por muito tempo, mas comandado por um norte de economia industrial capitalista. Percebam que aí tu tem uma mudança de mentalidade governamental, de mentalidade nacional, né? Então aqui se consolida o modelo nortista a partir de um grande massacre. Morrem em torno de 750 mil americanos nesse conflito. Nenhuma guerra, parece, se eu não me engano, todas as vítimas de guerras externas que os Estados Unidos tiveram, somadas, não batem o número de mortos em que norte-americanos mataram norte-americanos durante 4 anos. É uma das grandes feridas abertas na América do Norte. Os movimentos de supremacia racial, extrema superioridade branca do sul dos Estados Unidos, como o Ku Klux Klan, White Power e coisas assim, ainda utilizam muito a bandeira dos confederados, que é aquela bandeira com 2 faixas cruzadas com estrelas, né? E o movimento negro norte-americano tenta informar as pessoas: olha, cada vez que tu levanta essa bandeira, tu está dizendo que eu devo voltar a ser escravizado. Então, é um problema. Nós temos visto agora os Estados Unidos pegando fogo por conta da morte de George Floyd. Percebam que essa guerra da secessão aqui, essa luta, né, entre um norte não escravocrata e um sul escravocrata, e a questão racial que vai se estender até a década de 1960, porque tu tem políticas segregacionistas durante todo o resto do momento. Tu tem o fim da escravidão, a guerra da secessão termina a escravidão, mas os estados do sul vão conseguir, dentro das suas constituições estaduais, né? Os Estados Unidos têm muito disso, dos estados terem as suas próprias constituições, tanto que nós temos pena de morte em um estado sim e outro não, e coisas do gênero.
os Estados do Sul vão conseguir montar estratégias dentro das suas constituições para separar negros e brancos. Então, tu vai ter uma escola para negros, uma escola para brancos, um bebedouro para negros, um bebedouro para brancos, né? Nós vamos ter aí os ônibus separados, a parte dos fundos para os negros, a parte da frente para os brancos. O grande episódio na década de 60 que vai ser o estopim de todo o movimento por direitos civis é quando a Rosa Parks, aquela moça negra norte-americana, se recusa a ceder o seu lugar para um branco na frente do ônibus e ela é presa. Isso envolve então todo o processo com o reverendo Martin Luther King como da maior liderança, Malcolm X, aí depois surgiu os Panteras Negras, enfim, os Estados Unidos ainda é um caldeirão, um barril de pólvora racial muito forte. Vide o que aconteceu agora com a morte desse rapaz, o George Floyd, por conta de um ato extremamente covarde dos policiais que o sufocaram com o joelho, tá, gente? Voltando aqui então, já tinha falado para vocês dessa marcha para o oeste, né? A marcha para o oeste dos Estados Unidos, a conquista do oeste, que a gente vê nos filmes mais antigos como uma questão muito gloriosa e tal, cara, foi um genocídio da população indígena, é guerra de extermínio, é invadir a aldeia e matar homem, mulher, velho, criança, geral, né? Os índios resistem, isso os índios que resistem aí para trás das reservas, em que terminam morrendo por alcoolismo, por doenças contagiosas, enfim, tá? O índio ele é colocado de fora do processo civilizatório e expansionista norte-americano, certo? A formação nacional norte-americana coloca o índio de fora desse processo. O índio não é bem-vindo, né, nessa estruturação dos Estados Unidos como nação. 1901, Theodore Roosevelt assume o poder, o presidente Theodore Roosevelt, e aí nós temos o corolário Roosevelt, que junto com a doutrina Monroe de América para os americanos e o destino manifesto dos americanos estarem predestinados por Deus a dominarem por serem superiores e terem um padrão de civilização maior, o corolário Roosevelt vai assentar o resto das bases que faltavam para essa imposição, né, da força norte-americana para o resto, principalmente da América Latina. Política do Big Stick. Isso aqui resume o corolário Roosevelt. Fale manso, mas deve sempre um porrete. A política do grande porrete, do Big Stick, é isso. Eu negocio, né, eu mando um embaixador lá negociar questões de tratados, né, dos interesses das empresas norte-americanas em determinado lugar. Aceitam, beleza. Não aceitam, porrete, força, né, marines, naval, porta-aviões naquela época, mas enfim, toda a força militar formada pelos Estados Unidos nesse processo do século XIX, que vai se juntar para forçar a barra para os acordos que são benéficos para os Estados Unidos da América, né? A gente vai ter isso já acontecendo, por exemplo, em 1899, os Estados Unidos entram em guerra com a Espanha, intervindo na guerra de independência de Cuba, junto a favor dos cubanos, tá? Bom, o que acontece? Cuba se torna independente, né? Os Estados Unidos apoiando, vencem a Espanha, Cuba se torna independente. Oba, né? Mais uma nação independente no mundo. Entretanto, na Constituição cubana existe um dispositivo chamado Emenda Platt. O que dizia essa Emenda Platt? Não existe mais, né? Desde que o Fidel, então, lá em 1959, derruba o poder. A Emenda Platt dizia o seguinte: os Estados Unidos da América estão autorizados a intervir, mesmo que militarmente, em Cuba, toda vez que se sentirem ameaçados, né, que sentirem que os interesses dos seus compatriotas estão ameaçados dentro do território cubano. Ou seja, que independência é essa que eu autorizo um país estrangeiro a intervir quando quiser dentro do meu território? Isso é o Big Stick. Eu falo manso, eu digo, ó, beleza, se vocês não quiserem, a gente vai dar porrada. O Panamá, em 1913, o processo de independência do Panamá é mais um desses episódios. O Panamá é um território que pertencia à Colômbia, o místico do Panamá, que liga então a Colômbia ao resto da América Central. E os Estados Unidos tinham um interesse muito grande, a França também, em construir um canal que ligasse o Oceano Atlântico e o Oceano Pacífico. E a Colômbia estava reticente, tal como as disposições, né, as formas de contrato. Os Estados Unidos intervêm,
aceleram o processo de separatismo panamenho. O Panamá se separa da Colômbia, se torna uma nação independente, só que no meio do Panamá nós temos o canal, que aí tira, com a intervenção norte-americana, tira qualquer pretensão francesa na construção. Nós vamos ter a construção do canal, que vai ligar Atlântico e Pacífico, né? Ou seja, uma questão imprescindível para o comércio mundial desde então, controlado pelos Estados Unidos da América. Ou seja, o Panamá se torna uma nação independente, mas com uma divisão territorial numa área que é controlada pelos Estados Unidos da América. São os Estados Unidos que mandam no canal do Panamá, até recentemente, quando tiveram que devolver, se eu não me engano, foi devolvido. Agora me falhou a memória, tá? Mas enfim, galera, esse corolário russo, essa política do Lipstick, que vai dar então toda a base, né? Lipstick, Doutrina Monroe, Destino Manifesto, vão ser as bases ideológicas que vão permitir aos Estados Unidos agir principalmente na América Central e na América do Sul durante todo o século XX. O século XIX começa e durante todo o século XX agindo nas nações a partir do momento que os interesses dos seus agentes econômicos, enfim, estejam ameaçados. Vai ser assim na Guatemala, vai ser assim em Granada, vai ser assim em diversos locais, vai ser assim mesmo depois da Segunda Guerra Mundial, já dentro do contexto da Guerra Fria, quando os Estados Unidos intervêm, né, na ascensão de ditaduras civis militares por toda a América Latina, inclusive aqui no Brasil em 1964. Tá, galera? Espero que vocês tenham compreendido. A gente volta a trabalhar isso. Eu estou mandando material escrito para vocês também sobre isso, tá bom? Beijo do Gordinho e até a próxima.